E aí, people ligada no Me Salva, estamos aí para mais uma aula de atualidades aqui no Chuchu Me Salva, trabalhando com aquela notícia, aquela informação, aquele tema, aquele assunto que tá no noticiário, tá sendo discutido aí nas rodas de chimarrão e que tu tem que estar sabendo para tua prova do Enem ou para tuas provas de vestibular. Pois é, e aí, cara, é para isso que estamos aqui no Chuchu Me Salva, para trazer tudo mastigadinho pra ti, de boas? Mas, primeiramente, eu quero dizer o seguinte: qualquer ideia que tu tenha para uma futura aula, de assunto para uma futura aula aqui do Chuchu Me Salva, coloca aqui embaixo nos comentários, deixa escrito ali, né? A gente vai fazer uma seleção e tal. Nós já tivemos aí algumas aulas que estavam na nossa pauta de assuntos, mas eu quero fazer aqui um reconhecimento, né? A aula que a gente fez sobre intervenção federal no Rio de Janeiro. Dá os parabéns, né? Teve uma conexão mental entre nós aqui do Me Salva e o Vitor Pinheiro da Costa, vou ter que ler porque memória de velho é ruim, né? O Victor Pereira e o William Gomes. Falaram lá, faz uma aula de intervenção federal no Rio de Janeiro. Já estava na nossa pauta, mas fechou, linkou o nosso pensamento. Sobre a Síria, que foi a aula anterior, essa aqui, foi a Letícia Silva e a Larissa Diogo que deram a letra, faz a aula da Síria. Já fizemos, tá aí. E a aula que tu vai ver daqui a pouquinho foi ideia não, mas também, eu já tinha pensado, aí a May Leite pensou, questão financeira, e aí eu juntei com a ideia dela, juntei com a minha e pá, é a aula que tu vai ver daqui a pouquinho, certo? Cara, muito ligado, muita atenção, e uma das aulas mais importantes aqui, eu acredito que tem um ponto fundamental aí de assunto que tu pode encontrar nas tuas provas, tá bom? Vamos começar então, sem mais delongas, aperta o play, querido! Feitoria, exatamente, aula sobre bitcoins. Bitcoins, na verdade, não só ela, né? Mas as bitcoins e as criptomoedas. Exato. Cara, como a gente tem falado ultimamente, né? Aí nas nossas últimas aulas, e tu tá acompanhando a toda uma implementação, uma discussão em cima das bitcoins, o que são as criptomoedas e tal, e é para isso que estamos aqui nesta aula. Começando então com o seguinte, tá? Deixa eu ajeitar aqui. A ideia é trabalhar, sim, uma questão de criptomoedas, de bitcoins, dentro de um contexto possível para uma pergunta de Enem ou de vestibular, tá bom? Como isso? Da seguinte maneira, primeira coisa, para entender as bitcoins e as criptomoedas, tem que entender um contexto econômico global em que elas vão surgir. Bom, acontece o seguinte, queridões, quando a gente pensa nesse contexto econômico global, é importante salientar que é um momento pós-terceira Revolução Industrial. Lembra que a terceira Revolução Industrial ela começa após a Segunda Guerra Mundial, né? Tendo uma consolidação nos anos 70. Quando tu começa a ter o surgimento, então, dos primeiros computadores, quando tu começa a ter o surgimento da internet, rede mundial de computadores, esse momento se torna importantíssimo, porque a partir daqui nós começamos a ter, então, um surgimento do que nós vamos chamar em geografia de meio técnico, é o nome comprido, informacional. Ou seja, tu começa a trabalhar não só com aquele meio real, mas um meio informacional. Há uma rede mundial de computadores transmitindo informações em escala planetária. Ou melhor, ouso dizer, há uma internacionalização de dados e informações por meio da internet. Cara, isso tudo é o resultado de uma evolução significativa que tu vai ter no sistema de telecomunicações em escala global. Cara, há um tempo atrás era tudo através do que era sinal de fumaça. Agora tu tem o quê? Tu tem um celular, tu tem a internet, tu transmite a informação em tempo real. Ou seja, houve uma evolução significativa nos meios de comunicação. Nos meios de transporte, de comunicação, enfim, de modo geral. Concorda? E o que vai acontecer? Sobretudo, a internet vai acabar permitindo, então, vou sublinhar aqui, internet, a criação do que a gente poderia chamar de um cyberespaço, um espaço cibernético, né? Cyberespaço.
certo? E esse cyberespaço, ele vai permitir, né, o desenvolvimento de algumas atividades econômicas importantes para o mundo moderno, como, por exemplo, o comércio virtual ou pode chamar o e-commerce, né? Quem aí de vocês já comprou alguma coisa pela internet? Se tu é um assinante do Me Salva, né? Tá lá cadastrado, tu comprou um produto pela internet. Tu está vendo esta aula pela internet, tu está vivendo plenamente o meio técnico informacional, comércio virtual, tá? Outra coisa, o cyberespaço, e aí tu tem um detalhe importante que eu quero colocar aqui embaixo, esse espaço virtual, ele vai funcionar através do que a gente está acostumado da internet, a chamada Surface Web. Aí o pessoal que sabe inglês já vai ficar apavorado com o meu inglês, né? Porque eu tiro de letra. Tem a Deep Web. Uma área um pouco mais profunda da internet, que nem todos estão acostumados. E tu tem a Dark Web. Venha para o lado negro da internet. Cara, aqui é aquela internet profunda e tal. Esse cyberespaço, nós, cidadãos normais, que não temos um domínio profundo desse sistema informacional, a gente vive aqui na Surface Web, né? É aquela coisa aí que tu entra num site, tal. Agora, existem lados mais profundos da internet, como a Dark Web, né? E aí, quando a gente trabalha com essas criptomoedas, esse ponto mais profundo, essa Dark Web, vai ser significativa, tá? Bom, por que isso? Tem a ver também com a questão do giro de capitais produtivos e especulativos. Queridões, atenção! Quando a gente está trabalhando com o cyberespaço e toda essa questão de internet e meio técnico informacional, nós estamos vivendo um momento muito atual, muito recente, em que há uma circulação em escala planetária, entre outras coisas, de capitais produtivos. Quando eu falo capital produtivo, eu estou falando do quê? É aquele dinheiro que vai ser investido, por exemplo, na abertura de uma filial de uma multinacional. Quando uma multinacional abre uma fábrica em outro país, ela está investindo um capital produtivo. E existe também o giro do capital especulativo, que é aquele dinheiro virtual, né? Que é aquele dinheiro que é o investimento em bolsas de ações, aquela coisa toda, certo? Cara, é interessante tu perceber o seguinte: a circulação global desses capitais produtivos e especulativos permitiu uma série de avanços e crescimentos econômicos, por um lado, e por outro lado teve um viés negativo. Por exemplo, tu começou a ter crises econômicas em escala global. Vou colocar aqui, ó, globais. Lembro de quem? Lembro da crise econômica de 2008. Tá lembrado? Essa que se abateu diretamente sobre o Brasil em 2013, 2014. Tá? Cara, qual é que é a ideia? Essa crise econômica de 2008, ela vai ter um papel significativo dentro das criptomoedas. Espera aí. Calma aí. Vamos entender? Vamos entender? Então tá. Sacou bem esse contexto que a gente está vivendo de meio técnico informacional? A internet tendo um papel importantíssimo na nossa vida? Ok. Então vamos um pouquinho mais adiante. Antes disso, olha aqui. Trouxe para vocês, só para ter uma ideia do que é esse meio técnico informacional, Mapa Mundi, ligado, né, a ligação do planeta por cabos de fibra ótica. Tu percebe que existe uma conexão intensa no mundo através desses cabos, através de oceanos, aqui ó, Pacífico, coberto ali de cabos de fibra ótica, o Atlântico também, o Índico não está fora disso, e aí tu tem a conexão América, Europa, África, Ásia, Oceania, os continentes todos interligados por cabos de fibra ótica. Isso permite... Cara, olha o que é isso. Tu tem um cabo em fundo oceânico que permite a circulação de informações e dados. Sensacional. É o mundo moderno. É o século XXI. É o meio técnico informacional. Bom, vamos entrar um pouquinho então no mundo das criptomoedas. Bora lá? Nesse contexto de meio técnico informacional, começam a surgir então as chamadas criptomoedas. Ou seja, arquivos digitais que não são impressos por bancos, ou bancos centrais, ou casas da moeda, ou por países, né? São moedas exclusivamente online. É nesse quesito que entram, então, essas chamadas criptomoedas. Tu não tem um papel moeda que nem tu tem o real, que nem tu tem o dólar, o yuan, o rublo. Não, é online. Só isso.
online, tá? Importantíssimo. Nós temos aí, por exemplo, uma série de criptomoedas. A mais famosa dela, a gente já vai falar, é a Bitcoin. E o que vai acontecer? Elas passam a funcionar através de um sistema, cara, que, muita atenção aqui que eu nunca vou falar, chamado blockchain. Blockchain. Eu não sei falar em inglês, né? Blockchain, que nada mais é do que uma rede de computadores vinculados, então, a um software. E aí, esse blockchain, ele funciona, ele serve como um tipo de livro-caixa codificado, criptografado, por isso o nome, criptomoedas, né? E formado por diferentes computadores pelo planeta. Qual é o detalhe? Esses computadores, eles vão ter uma função fundamental que é garantir a segurança dos dados. O que acontece? Quando tu vai fazer uma transação de uma criptomoeda, por exemplo, das bitcoins, essa transação, essa compra, essa venda, essa transferência, ela vai ser certificada, vai ficar registrada permanentemente em vários computadores ao longo do planeta. Não pode ser retirado. Ou seja, os dados da tua transação não estão em um lugar, estão espalhados pelo mundo. Sacou? Cara, os blockchains tendem a ser um dos elementos mais importantes nos próximos anos dentro do registro, da confirmação de dados. Muito vai se falar disso aqui a partir de agora, tá? Esse sistema de... fugiu a palavra, fugiu o termo, porca miséria. De validação, de registro de dados, tende a ser uma nova tecnologia não, mas um novo caminho que vai seguir, por onde vai seguir a internet. Tá? Dentro disso vão surgir várias criptomoedas. Surge aí, temos uma, né, que é a chamada Ripple. O meu sotaque é muito bom, né? A Ripple, a Litecoin, né? Temos aí uma, tá surgindo com tudo, tá vindo com tudo, muito valorizada, cada vez mais valorizada aí, Ethereum, ok? Temos a chamada, um pouco mais antiga, a Monero. E, claro, temos a nossa querida, né, a mais famosa de todas, com certeza, as bitcoins, tá? Quando a gente trabalha com as bitcoins, é importante salientar o seguinte: hoje nós temos no mundo trabalhando ou utilizando as criptomoedas, não só as bitcoins, mas as criptomoedas, mais ou menos algo em torno de 20 milhões de pessoas. É uma galera. Claro, tu vê assim, pô, mas é um mundo de 7 bilhões de pessoas. Cara, só que essas criptomoedas não são de acesso a todo mundo. Tu tem uma parcela da população que ainda não tem acesso à internet ou ainda não está inserida totalmente nesse meio técnico informacional, né? Mas começam a entrar cada vez mais nesse mundo. No caso, as bitcoins são as mais famosas, por quê? Ah, queridão, pelo seguinte, vou pegar uma outra caneta aqui, peraí. Por quê? Porque elas vão ser é a primeira criptomoeda criada, né? Ela é criada em 2009. Olha aqui, é 2009 o ano de criação das bitcoins. O que isso quer dizer? Queridão, 2009 é um ano depois do quê? É um ano depois do quê? É um ano depois do quê? Hein? O fantasma da crise econômica de 2008, ratão. Queridão, fantasma da crise de 2018, cuidado do olho. Tá aí. A ideia é a seguinte, as bitcoins surgem em 2009, a Bitcoin ela é criada em 2009 como uma resposta a um sistema tradicional, um sistema financeiro tradicional, né? Instituições tradicionais, são os bancos, os grandes investidores, que levaram uma das maiores crises econômicas da história do planeta, lá em 2008. Claro, a ideia de uma moeda alternativa, de um sistema econômico alternativo já existia antes de 2009. Mas ele vai ser consolidado a partir do momento que tu começa a ter a crise de 2008, tu começa a ter bancos quebrando, Lehman Brothers, nos Estados Unidos, um dos maiores bancos norte-americanos, quebra. As instituições financeiras tradicionais entram em colapso e se busca, então, uma alternativa. E aí que vai ter um cara chamado Satoshi Nakamoto, né, que vai ser o criador das bitcoins. Detalhezinho, curiosidade. Até hoje não se sabe exatamente quem é o Satoshi Nakamoto, né? Ele mantém um anonimato aí, um mistério em cima dele. Tá? A primeira
Bitcoin, criado lá em 2009, olha só que loucura. Ela valia, cara, não valia nada, na verdade, né? O valor de uma Bitcoin em dólar, a primeira Bitcoin, tentar fazer o símbolo aqui rapidinho, ela valia algo, era igual a, cara, menos de 10 centavos de dólar. Cara, não valia praticamente nada. A gente vai ver como ela inflacionou, né? E o que vai acontecer? A partir dessa ideia da criação dos Bitcoins, elas vão surgir por processos computacionais extremamente complexos, que nós chamamos de mineração, em inglês, mining. Pá, eu sou péssimo no inglês, como vocês já perceberam. Vou colocar aqui então no português mesmo, mineração, já vamos falar o que é mineração, né? E através desse sistema de mineração a gente vai ter então a produção, né, das Bitcoins. Cara, muito massa. Tu começa a ter um sistema alternativo, um sistema financeiro alternativo. Uma moeda que não existe, que ela é online, que ela circula por esse meio técnico informacional de uma maneira cada vez mais presente, né? Hoje tu já tem cerca de 16,5 milhões de bitcoins especificamente dessa, em circulação, que é utilizada sobretudo, principalmente na questão de investimentos, tá? Ela é usada, por exemplo, para compra de produtos e tal. Vou colocar aqui, ó, compras. Sim, ela é. Mas a maior parte das bitcoins, ou a maior parte dessa quantidade de bitcoins que circulam pelo mundo, ela é utilizada basicamente no setor de investimentos. Lembra que a gente falou? O capital especulativo, né? Então, os caras compram os bitcoins, deixam guardadinho e ela vai valorizando. Cara, cerca de 90% dos investidores de bitcoins utilizam ela, das pessoas que utilizam os bitcoins, utilizam para investimento, tá? E é uma alternativa, cara, as criptomoedas, e aí incluímos as bitcoins, são uma alternativa muito importante, por exemplo, para 2,5 bilhões de pessoas no mundo que não têm conta bancária. Não preciso ir lá colocar os meus dados num banco. Simplesmente vou na internet, a gente vai ver, me cadastro ali nas bitcoins, por exemplo, nas bitcoins, no software das bitcoins, e eu tenho ali, então, um dinheiro que pode circular pelo mundo, ok? Cara, olha só o que é esse momento. É um mundo muito diferente do que tu tinha, sei lá, há 50, 60 anos atrás, tá? Bom, vamos dar sequência para nossa aula. Mas antes, queridão, tu não tá estudando Me Salva ainda? Ai, papai! Tu tem que estar ligado, tem que ficar muito atento aí nessas questões de perder uma barbada aqui no Me Salva, ou plataforma educacional muito gabaritada. Cara, uma galera já faz parte aí dos nossos estudantes do Me Salva, aprovados, estão rumo à aprovação. E outra coisa, cara, se tu utilizar hoje, nessa aula, agora, viu a aula, vai lá, entra lá na plataforma do Me Salva e coloca lá, ó, cupom de desconto. Escreve lá, chuchuzão. Ai, querido, 20% de desconto pra ti no extensivo completo anual e no extensivo médio anual agora de 2018. Cara, aproveita. Barbadinha. Não. Ok. O Me Salva ainda não utiliza os bitcoins, mas já tô falando com o Miguel aqui pra agilizar esse processo, né? Mundo informacional, vamos usar bitcoins pra comprar, pra entrar no Me Salva, né? Cara, bom, fora isso, vamos lá. Como se adquire as bitcoins, tá? Aqui um ponto importante, como é que nós vamos fazer para adquirir? De que maneira se consegue uma bitcoin? 3 processos, tá? Primeiro processo que tu tem, aqui falando, tá? Fazer sua observação, falando especificamente das bitcoins. Um padrão que funciona para quase todas as criptomoedas, tá? Mas as bitcoins, a gente vai usar como exemplo. Que a gente tinha mencionado antes, a mineração, né? A mineração nada mais é, nada menos do que um processo de validação e registros, tá? De transações econômicas. Transações econômicas como? Logicamente, através do sistema, através das negociatas de bitcoins e tal. Bom, o que é essa mineração? Tu tem várias pessoas com computadores ou supercomputadores que vão se cadastrar
né? Vão entrar lá, vão se cadastrar no software das bitcoins e vão se tornar mineradores. O que eles estão fazendo? Eles estão disponibilizando os computadores e seu sistema informacional para que haja, então, o registro e a validação das transações no seu computador. Isso é mineração. Mas para que essa validação e esse registro ocorra, é necessário que cada vez os computadores resolvam problemas matemáticos extremamente complexos. Não é vou pegar meu celular, vou me cadastrar lá e vou ser um minerador. Não. Tu tem que passar, digamos assim, por uma prova de trabalho, que é resolver um problema matemático extremamente complexo. A partir do momento que tu resolveu esse problema, tu está apto, né, a fazer essa validação e esse registro. A cada validação, a cada registro, um problema matemático mais complexo vai se desenvolvendo. Então, a ideia... Lembra que a gente falou antes da questão da mineração, que é tornar o sistema seguro? É isso. Tu começa a ter um sistema muito seguro porque tu vai ter computadores, máquinas registrando, validando essas transações permanentemente, e não é qualquer um. São setores ou sistemas especializados. Tu conseguiu, tu validou e registrou uma transação. Ok? Tu vai receber um bloco das moedas. Ok? Então, a ideia é que para validar e registrar essas transações, tu vai ter que resolver esses problemas matemáticos. Não. Teu sistema, né? E aí tu vai receber uma parte ou um bloco dessa moeda para ti, ok? Outra maneira, talvez um pouco mais fácil, das pessoas mais comuns, digamos assim, a compra. Tu vai lá, né? Tu vai no software da criptomoeda, te cadastra, né? E vai ser criado para ti um endereço de Bitcoin. O endereço tem uma série de 34 caracteres, né? Com letras e números. E aí vai ser criado para ti uma carteira virtual. Ou seja, carteira virtual. Como se fosse a tua conta no banco, mas não é no banco. É naquele programa que tu tem das bitcoins. E aquilo ali é permanente. Então, a partir daí, tu vai ter essa circulação de moedas comprando, vendendo, né? Através dessas carteiras virtuais. E, logicamente, a outra maneira é tu vender um produto real, um produto físico, sei lá, como, por exemplo, imaginei aqui, cueca do Batman, né? E em vez de receber o valor dessa cueca na forma de real, de dólar, enfim, qualquer coisa, tu vai receber na forma de bitcoins. Ainda é um processo novo, não tem uma galera, assim, nossa senhora, essa questão do comércio do produto físico sendo comprado com bitcoins não é uma coisa muito comum, né? Mas tu pode começar, e tem um comércio, uma loja, pode começar a oferecer. Vendo cueca do Batman, aí tu viu uma cuequinha, coisa mais linda, em troca, né? Ou tu recebe em real ou em bitcoins. Deixa aberto. Vai ter uma galera que vai começar a comprar, né? Percebe o que a gente falou antes lá no início? O comércio virtual é isso. Tu tem um produto físico que vai ser comprado pela internet e tu vai receber uma moeda virtual, certo? Bom, é maravilhoso? Cara, as bitcoins tendem a revolucionar o sistema financeiro? Tendem. Mas aí tem alguns pontos que merecem a nossa atenção, tá? Como, por exemplo, alguns economistas mais pé atrás, não estão muito certificados do que é isso aí e tal. Bom, olha só, pontos de atenção a respeito das bitcoins. Elas ainda não possuem regulamentação. Eu coloquei aqui uma folhinha da coisa, né? Da maconha. Porque cannabis é ativa pelo seguinte, não estou incentivando, não é apologia, calma. Muitas das criptomoedas, inclusive as bitcoins, quando elas surgiram, como elas não têm uma regulamentação, algumas delas não são rastreáveis ou têm uma grande dificuldade para serem rastreáveis, certo? Então, lá na Dark Web que a gente falou, aquele lado mais sombrio da internet, o lado negro da internet, muita gente utilizava essas criptomoedas para comprar coisas ilícitas. Armas, drogas, né? Enfim, uma série de coisas. Bom, tradicionalmente, o que acontece? O dinheiro tradicional, né? Um banco é responsável por essas transações. Então, tu não vai poder, lá no banco, tô comprando... talvez alguns países em que a maconha é legalizada, ok. Mas pegando esse exemplo, eu vou comprar, vem aqui no Brasil, vai lá no banco e fala, eu quero 2 mil que eu vou comprar e investir em maconha. Não dá, né? Então, o banco vai registrar isso. E aí tu tá lascado. Agora, na Dark Web, tu já conseguia fazer isso. Então, tu começava a usar as bitcoins como uma moeda de troca. Como ela não tem regulamentação, ela não era rastreável, o que vai acontecer? Rolava.
Cara, isso é bom ou ruim? Né? E aí entram, alguns vão colocar que esse fato dela não ser regulamentada é que torna as criptomoedas tão boas, tão valorizadas e plenamente utilizáveis. Outros vão colocar como lado negativo, que tu não tem uma regulamentação, né? E aí fica a Deus dará. Outra coisa, alguns colocam que o uso dessas bitcoins, na verdade, é uma bolha financeira. Isso quer dizer o quê? Ela está sendo super valorizada, e aí eu coloquei aqui do lado, o ano é 2017, tá? O que a gente começa a ter? Saca só, uma grande volatilidade, uma grande variação do valor dos bitcoins, 2017, de janeiro a dezembro. O que acontece? Começou em janeiro de 2017, e ela estava valendo, em dólar, tá? $1.000, certo? Em janeiro. E ela foi para, cara, $20 mil. Arredondei aqui o valor, tá? Em um ano, uma supervalorização. Nós estamos em abril, olha aqui, abril, deixa eu vir um pouquinho pro lado aqui, aí, abril de 2018, certo? No momento que essa aula está indo ao ar, a cotação em reais, tá? Em reais, das bitcoins, tá em torno de 22.800. Tá? Claro, talvez esteja assistindo esse vídeo já em novembro de 2018 e o preço seja outro, mais alto, mais baixo. O que a gente percebe? Uma grande variação desse preço. Isso tem a ver com o quê? Muita atenção aqui, tem muito a ver com algumas questões vinculadas a essa não regulamentação. O que acontece? Há um tempo atrás, e aí voltando um pouco na história financeira recente do planeta, a gente teve a conferência de Bretton Woods em 1944. Até Bretton Woods, uma conferência acontecida nos Estados Unidos, nós tínhamos o ouro como padrão, um lastro para as moedas. Todo país que gerava uma moeda, um papel moeda, tinha que ter esse mesmo valor em ouro. A partir de Bretton Woods, passa a ser um padrão dólar-ouro. Ou seja, todo país que está gerando papel moeda tem que ter suas reservas em dólar e em ouro. É um padrão. Tá? Sacou? Isso é um lastro. Tu vai dar a garantia do teu papel moeda a partir do dólar-ouro que tu tem. Agora, isso vai mudar, e é interessante perceber, isso começa a mudar consideravelmente a partir, deixa eu ver se vai aparecer aqui, a partir de 1971, quando tu vai ter o presidente norte-americano Richard Nixon, que ele vai abandonar o padrão dólar-ouro para ser um padrão apenas dólar. Tu passa a ter, olha só, uma moeda que se chama na economia de moeda fiduciária. O que isso quer dizer? Ela não tem um lastro. A moeda passa a valer, ela tem um valor garantido que depende da confiança que a gente tem na moeda. Sacou? Ou seja, o dólar é valorizado porque a gente acredita no dólar. O real não é valorizado porque a gente não acredita no real. Enfim, não existe um padrão. A mesma quantidade de dólar que está sendo produzido pela Casa da Moeda norte-americana tem em ouro. Ou de reais, aqui no Brasil, tem em ouro no Banco Central brasileiro. Não. Ou a gente acredita no valor. Cara, e isso é muito doido porque o dinheiro, ele é apenas papel. É isso. Se eu quiser dizer que esse post-it aqui vale alguma coisa e fazer todo mundo acreditar, ele passa a valer. Concorda? Então, isso é muito doido. Claro, tem a questão da procura do valor, o valor, por exemplo, das bitcoins e do papel moeda também, do quanto é produzido, né? A questão da produção de papel moeda aumenta a oferta, isso faz cair o preço. E as bitcoins é a mesma coisa. Também tem um valor, o valor das bitcoins depende muito, depende da demanda. Certo? Depende da demanda. É lei de oferta e procura. Sacaram? Cara, a ideia então é essa. A gente vai ter momentos em que houve mudança significativa no lastro das principais moedas mundiais, Bretton Woods, com Nixon na década de 70 do século passado, e hoje a gente está passando por um outro momento, que é ter uma moeda virtual que também não tem um lastro ou não tem uma regulamentação, mas que vem se tentando regulamentar ela.
tá? Um outro ponto para a gente fechar a nossa aula é o seguinte, existe um teto de bitcoins, e aí é um dos pontos de atenção. O que você acredita? Que, você acredita não, né? Foi estipulado na criação lá pelo Satoshi Nakamoto que em 2140, chegando ao teto de 21 milhões, e aí eu tô falando especificamente de bitcoins, 2140, que vai chegar a um teto de 21 milhões de bitcoins, tá? E aí, acabou, não se produz mais. Qual é que é a lógica? O ouro é um produto, é um recurso limitado. E aí tu vai ter uma limitação, um teto de bitcoins. E a grande pergunta é assim, ó, o que vai acontecer quando chegar nesse valor? Cara, são produzidos no mundo algo em torno de 3,6 mil novas bitcoins. São criadas todo ano. Quando chegar nesse valor aqui, até 2140, acabou, não se produz mais bitcoins. O que vai acontecer com o valor? Despenca? Cai? Tu vai investir? Investe agora, tá? Gurizadinha, tranquilo? Essa ideia, assim, ó, falar um pouco a respeito das bitcoins, né? Esse elemento fundamental aí da nossa economia. E aí, qualquer coisa, prende o grito, tá? Alô? Investe tudo em bitcoins, tá? Eu quero a grana. Investe tudo em chuchucoins. Ali, ó. Aqui atrás, chuchucoins. Cara, a ideia é a seguinte, não tô falando um pouco mais sério. Primeira coisa, para quem ficou muito curioso, quer saber um pouco mais sobre bitcoins, sugiro, primeiro, um documentário chamado Banco ou Bitcoin. Cara, bem interessante, vai mostrar todo um histórico das bitcoins, o que acontece com a regulamentação, o mistério por cima do criador das bitcoins, Banco ou Bitcoin. Segunda indicação para os curiosos aí, que para quem se interessar mais aí em aprofundamento das criptomoedas, tem uma página no YouTube de um cara chamado, um economista chamado Fernando Urich. Vai lá, procura. O cara fala bem, fala tranquilo, é um economista, mas ele tem uma linguagem um pouco mais tranquila aí que a gente consegue entender. Terceira dica, quer entender um pouco mais sobre a questão financeira? Eu sugiro esse livro aqui, ó, Crash, uma breve história da economia da Grécia Antiga ao século XXI. Cara, para entender ações, capital especulativo, capital produtivo, crises econômicas, bolhas financeiras, livro muito bom. Não fui eu que escrevi, mas estou fazendo propaganda porque, cara, vale a pena, uma linguagem boa pra caramba, tá? E antes de terminar a aula, um recado importante. Bitcoins. Vai aparecer Bitcoin no Enem? Cara, não, talvez, não é a pergunta, o que são Bitcoins? Mas a questão das criptomoedas aparecem no enunciado ou como gancho para trabalhar o quê? Mudanças econômicas na história, Bretton Woods, tem que estar ligado em história, a questão de Nixon mudar esse panorama financeiro, talvez trabalhar com as questões da crise econômica de 2008 e as consequências e alternativas da crise econômica de 2008. Isso pode ser trabalhado numa questão de Enem de vestibular através do gancho das criptomoedas ou das bitcoins. Ou, principalmente, aí o que eu mais apostaria seria aquela parte inicial da nossa aula. Usar as bitcoins para quê? Para dar o link, para trabalhar com esse meio globalizado, essa informação, essa economia global que nós temos, através do meio técnico informacional. Então, a aula de bitcoins que tu acabou de assistir não é para tu sair vou investir pesado. Tanto que a premissa não é essa, né? Porque eu não sou um bom indicador de como ganhar dinheiro, senão não teria escolhido ser professor, né? Mas a ideia é que com a aula tu perceba alguns detalhes dessas bitcoins, dessas criptomoedas, e como elas fazem parte, e vão fazer parte cada vez mais, do nosso dia a dia, da nossa vida. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em que a internet tem um papel decisivo. E isso sim, essa conexão é que tu pode encontrar numa prova, tá? Queridões, gostou da aula? Ajuda a professora aí, né? Ajuda nós aí. Se tu não tá comprando as chuchucões aí, então pela madrugada, dá uma curtida aí no vídeo, ajuda a gente pra gente manter aí, dá a dica dos temas que tu ainda quer, certo? E nos encontramos na próxima aula. Detalhezinho, para quem não é aluno para quem é aluno do Me Salva, já é nosso aluno, toda sexta-feira, às 2 horas da tarde, temos as monitorias. Cara, vai lá para a monitoria, vai tirar tuas dúvidas. Se quiser perguntar alguma coisa também das aulas aqui de atualidades do Chuchu Me Salva, prende o grito, né? A gente tenta responder todo mundo da melhor maneira possível. Certito? Um beijo no coração de vocês e até a... Me salva.